repensando o que eu disse ontem sobre a questão de não ter um lateral direito. O que tem preocupação do Palmeiras? Preocupação com o Lucas. Né? Então, o Aníbal Moreno, que é o melhor marcador, provavelmente vai marcar o Lucas se o Lucas jogar centralizado como jogou o jogo passado. E o Ferreirinha pelo lado de cá. Aí o Marcos Rocha faz um papel de terceiro zagueiro. Mas como é que faz o papel de terceiro zagueiro se não tem o Mike? Bom, e não tem o Gustavo Gomes também. Marcos Rocha, Luan, Murilo. O Aníbal pega o Lucas, os dois zagueiros o Luciano. Marcos Rocha joga como terceiro zagueiro para fechar o Ferreirinha. Do outro lado, o Piquerez vai sair para jogar e vai jogar com o Rato em cima dele. O Igor Vinícius vai tentar subir junto, evidentemente, e vai ter que ter a companhia, provavelmente, do Lopes dando o primeiro combate. E aí você vai ter Zé Rafael com Alisson e Veiga com Pablo Maia. Lucas com Aníbal Moreno. Por que eu acho que ele vai fazer o menino aqui? Porque o menino jogou grande parte do tempo que passou contra a Portuguesa ocupando do meio para a direita. Então, ele faria uma espécie de ala direito para marcar o Wellington, dar sustentação para o Marcos Rocha na dobra com o Aníbal pegando o Lucas e saindo para construir o jogo. Isso ainda permitiria uma chance de o Endrick fazer esse movimento aqui, no setor que é as costas do Wellington. Só que aqui tem um contraponto que é o Igor Vinícius. Porque o Igor Vinícius não fecha como terceiro zagueiro na saída de jogo, como o Rafinha faz. Então, quando o Igor Vinícius subir aqui, ele pode aproveitar um do lado. Acho que o jogo pode se desenhar aqui e aqui. Mas aí quem vence? Vence o Palmeiras. Hernan? Eu acho que o São Paulo vence, aliás, mais de 40 mil ingressos vendidos. Lembrando que o recorde do Paulistão é do Santos, no próprio Morumbi. E a ideia é que, claro, o São Paulo bata esse recorde, porque ficou aquele gostinho, a rivalidade. Mas eu acho que o São Paulo encaixou na questão do ambiente. E um bastidor interessante é que essa vitória do São Paulo em cima da Inter de Limeira, com a questão do Rames, com a questão toda da segurança do São Paulo da volta de vitórias e principalmente da classificação, a necessidade da vitória, o ambiente da torcida, o adversário ser um adversário que já foi vencido, o São Paulo faz desse jogo mais uma decisão e uma espéciezinha de volta por cima. Então eu entendo que o São Paulo tem tudo para vencer. Mas o Palmeiras não vem meio mordido da Supercopa? São Paulo, o Palmeiras vem mordido, mas o Palmeiras vem classificado. Acho que vai ser um grande confronto. O Palmeiras não vai deixar barato. Acho que o fator Morumbis, o fator torcida do São Paulo, que vai bater esse recorde, eu entendo que vai bater esse recorde, com o São Paulo de novo com confiança e fazendo desse jogo uma decisão como vai fazer, ainda mais os caras que estão mordidos daquele 5-0, né? Porque aí sim vai estar mordido do 5-0. O São Paulo tem tudo para vencer e eu acredito que vai vencer. Eu vou votar no empate, então semana que vem a gente vê quem é que acerta. Diga lá para você. Não, só um detalhe sobre essa questão do público muito grande que vai haver no Morumbi. A gente passou muito tempo discutindo que 11 da manhã é ruim, 4 da tarde está sol, 6 da tarde não é legal, 9 da noite de sábado não é bom, e certamente muita gente vai reclamar que o horário das 8 da noite de domingo não é o meu favorito. E não é meu favorito. Mas tem uma coisa que, se olha para os jogos fora do Brasil, não é o horário que determina se vai ter grande público ou não, é o jogo. Eu lembro muito que, na temporada 2011 e 12, eu fiz os dois Barcelona e Real Madrid. O primeiro em Madrid, em dezembro, estava 3 graus de temperatura, 10 da noite de sábado e chovia. 85 mil pessoas no Bernabéu. O segundo era um sábado, 8 da noite, em Barcelona. Tinha 90 mil pessoas e uma noite linda para ir para as Ramblas. Se fosse no Brasil, você ia dizer, mas 8 da noite era para estar nas Ramblas.
aqui começou a dar certo, em qualquer horário. Semana passada tinha 41 mil pessoas no domingo à noite em Itaquera. E vai ter 45 mil pessoas no Morumbi no domingo. Eu preferia a 4 da tarde, mas não é o problema do horário. O público vai se o jogo chama. E a gente aposta, então, um cafezinho na sauna da Mansão Carvalho, hein? Uma festa de final de ano em Santos, do All Sport. Agora, falando em torcida, PVC, ontem a gente teve o maior público do Brasil nesse ano, 56 mil pagantes para ver o Fluminense conquistar a Recopa Sul-Americana, vencendo a LDU no Maracanã, 2-0, 2 gols do Arias, com a Libertadores, a segunda taça internacional inédita em 3 meses. A gente tem as imagens da festa que a torcida fez para falar um pouquinho dessa vitória, mas queria saber, PVC, se a gente já pode se render como nação ao dinizismo. Não, como nação, não. Como Fluminense, sim. 61 mil pessoas presentes, 56 mil pagantes. O Fluminense não fez um grande jogo, mas ganhou um jogo grande, um jogo de muito impacto. Eu acho que a Recopa é um torneio de abertura de temporada, uma festa de abertura de temporada, mas você precisa entender como o público se relaciona com isso. E olha como são as coisas. A gente, da mesma família, a gente precisa diagnosticar correto. Se o médico diagnosticar errado, ele mata o doente. 2 anos atrás, muita gente falou, o Fluminense ganhou só o Carioca. O Fluminense, em 2 de abril de 2022, era o time grande do Brasil que há mais tempo estava sem ganhar nada. E, a partir do Carioca, olha como ressurgiu essa confiança tricolor. Carioca 2022, Carioca 23, Libertadores 23, Recopa 24. A Recopa não é o objetivo da temporada, o Fluminense quer outras coisas, mas a Recopa teve um valor muito grande para a torcida, que fez uma festa enorme no Rio de Janeiro, e muito também pela Recopa e muito por ter sido a LDU. Tinha até avião ontem dizendo que meu filho, voltei. Não é filho, nem freguês. A gente viu muitas declarações. Diga lá, Eder. Não, eu queria só falar uma coisa que me incomoda muito e eu queria muito dar assim o meu testemunho. Eu acho assim que existe má vontade com o Fernando Diniz, de muita gente, de gente da imprensa, de torcedores rivais do Fluminense, que beira a chacota, e eu acho isso ridículo. O Fernando Diniz, ele é um treinador muito trabalhador e ele é um cara que é vencedor hoje. Mas ele não teve sucesso na seleção brasileira. Ele abraçou a seleção brasileira e deu tudo de si. Pena que a seleção brasileira estava num momento ruim de organização. Mas ele é extremamente trabalhador e ele é extremamente vencedor, e ontem deu mais uma prova. Com um trabalho espetacular, com jogadores acima dos 30, que ninguém mais queria, Renato Augusto, Douglas Costa, que todo mundo torce o nariz, o Felipe Melo com 40 anos, Felipe Melo vai para encerrar a carreira, Thiago Santos não serve, inventou, entre aspas, o Thiago Santos de zagueiro, que perdeu o Nino para o futebol europeu, e tá lá, o Thiago Santos fez uma partidaça ontem. Então existe uma má vontade. O filho do Oswaldo de Oliveira deu uma entrevista comparando, assim, não fez uma comparação do Cruyff com o Fernando Diniz, mas falou de pessoas, de profissionais que são diferentes, e o Fernando Diniz, de fato, é um profissional diferente. E eu vi muita gente tirando onda, fazendo chacota. Então, assim, existe uma má vontade inacreditável com o Fernando Diniz. Então, quanto mais as pessoas criticam, quanto mais tiram onda, fazem chacota, o Fernando Diniz prova com o troféu. E ontem é muito legal ver o Fernando Diniz mais uma vez campeão, porque ele é um baita de um treinador e merece, pelo tanto que ele se dedica, pelo tanto que ele trabalha. Ele faz um grande trabalho no Fluminense. Eu só discordo da parte de seleção, André. Porque ele foi mal na seleção. Ele pode ser um grande treinador na seleção, ele não foi bem. Independente de ser o tempo ou não, ele foi mal. Diga lá, PVC, desculpa. Eu acho que a seleção fracassou, independentemente do Fernando Diniz. Quem está fracassando na seleção é o Edinaldo. O grande fracasso da seleção se chama Edinaldo Rodrigues. Mas o ponto não é esse. Assim, eu acho que a gente não tem nem que elevar. O Fernando Diniz tem um trabalho em curso, é um trabalho no Fluminense brilhante. Agora, é engraçado, eu não acho que as pessoas execram o Diniz. Não acho que tem uma perseguição com o Diniz. Eu acho que o Diniz não tem meio termo.
E é muito doido que ele não tenha meio termo. Tem os caras que amam o Diniz ou odeiam o Diniz. E, cara, você trabalha todo dia. Você vai trabalhar todo dia, vai ganhar, vai jogar bem. Ontem, por exemplo, não jogou um grande jogo. O primeiro tempo do Fluminense não foi bom, mas foi suficiente para ganhar um jogo grande. Quando você vira e fala assim, como o Felipe Melo falou ontem, agora estão dizendo que a gente não ganha clássico. Não é que estão dizendo, são 10 clássicos sem ganhar. É um fato. Isso significa que o time ficou ruim? Não. Ele pode ganhar o clássico do Botafogo, pode ser campeão carioca contra o Flamengo. Você está fazendo o recorte do momento. Agora, o Diniz precisa... A gente precisa olhar para o trabalho do Diniz como um trabalho. Ele não é santo e nem demônio. Tem um meio de caminho aqui. Ele vai ter jogos melhores, vai ter momentos melhores na carreira, vai ter momentos piores na carreira. Então, o Diniz não é o maior técnico do Brasil, nem o pior. Ele é um dos melhores. E o trabalho dele no Fluminense é o melhor do Brasil dos últimos 2 anos. Depois dessa, vou até encerrar, né? PVC, André, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você que acompanhou a gente até o finalzinho, que mandou mensagem, que deixou like, que ajuda muito o nosso programa. Então, o ruim desse negócio de like, eu tô pensando em fazer uma caneca, assim, com um likezinho, que aí eu fico tomando água e vocês vão lembrando de dar o like. Eu vou ver quanto é que custa também, né? Para investir, que eu tô precisando comprar fralda. Até segunda-feira. Juízo para todo mundo aí. Bom jogo para quem vai para o jogo. Boas transmissões, André. E segunda, 11 horas, estamos de volta. Beijo, valeu. Beijo, valeu.